Olá, gente. A gente vai começar hoje a, a sequência de aulas diferentes, né? A gente vai ter que, para suportar esse período de pandemia, de distanciamento social, a gente vai ter que se comunicar através desses métodos, né? Então, a gente vai começar hoje a aula por vídeo, tá? Então, a gente vai ter as videoaulas. Como vocês podem perceber, eu enviei esse link do vídeo para vocês pelo grupo que a escola fez, junto com a turma do sexto ano A. Então, as aulas de ciências vão ter uma parte de vídeo, né, que eu vou falar sobre o conteúdo para vocês, e depois a gente vai ter as atividades. Ou eu mando as atividades para que vocês tenham o papel em casa para poder fazer, mas a maioria a gente vai precisar que vocês se contatem, né, se conectem com a internet de alguma forma, para que façam os formulários e entreguem para mim para validar como se fosse frequência. Como a gente tem muito tempo que comentou das aulas, então eu resolvi fazer uma revisão, tá? Para não durar muito tempo na videoaula. Então, a gente vai fazer uma revisão de ciências. Lembre que a gente tem o conteúdo de ciências para continuar. Estava quase próximo da gente fazer avaliação. Então, vou fazer uma revisão e comentar a partir do ponto que eu parei. Certo? Vocês que vão assistir e estão assistindo esse vídeo, vão tentar lembrar um pouco do que foi que a gente comentou. Se possível, comparando com o que vocês anotaram no caderno, corrigindo alguma coisa que vocês fizeram de forma incoerente, de forma incorreta, porque provavelmente a gente vai ter que fazer avaliações também por esse método, certo? Então, o conteúdo que a gente tem para reiniciar é esse aqui, tá? Então, a gente vai só lembrar. Então, tá lá, lembrando que o conteúdo é do sexto ano A, do Colégio Estadual Murilo Braga, da qual vocês fazem parte. Então, a disciplina, talvez vocês tenham esquecido já, né, dos professores, então a disciplina que vocês têm aqui, a disciplina de ciências, tá, do professor Clever, e o conteúdo que a gente começou foi de ecologia. Então, eu vou colocar como aula 1, para que quando vocês forem assistir os vídeos, eu sempre vou colocar aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Então, cada semana de aula que precisar de um vídeo, eu coloco e oriento vocês para vocês se organizarem. Vou mandar também esses slides por meio de mensagem de texto, pelo WhatsApp. Vocês vão baixar o arquivo e vão ter a sequenciazinha do conteúdo lá para poder analisar e revisar os conteúdos para não ter que assistir o vídeo inteiro quando for necessário. Tá? Então, tá aqui. Eu devo ter comentado com vocês a respeito dos níveis de organização que os seres vivos têm. Então, vamos lá. Primeiro nível de organização começa pelo organismo. Organismo. Segundo nível, população. Terceiro nível, comunidade. Quarto nível, é o ecossistema. E o último nível, que é a biosfera. Então, o que é que cada um deles representa? O indivíduo é cada um de nós. Por exemplo, eu sou um indivíduo, vocês que estão assistindo, cada um de vocês representa um indivíduo. É um organismo que, no nosso caso, é pluricelular. Então, a gente tem um conjunto de sistemas interagindo para poder que o corpo funcione. A gente é um organismo. A partir do momento que a gente analisa o organismo, esse organismo é pertencente a uma espécie. Tá? Então, todos aqueles que são de uma mesma espécie e que vivem no mesmo lugar, e é claro, tem que ser ao mesmo tempo, isso daí vai ser considerado população. Então, as duas colunas estão feitas assim. O item 1, organismo, aqui eu estou dizendo o que é que representa o organismo. Número 2, população, aqui eu estou dizendo para vocês o que é a população. Grupos de indivíduos de uma mesma espécie. Então, se os dois, digamos que tenham dois indivíduos, eles são da mesma espécie, mas eles estão em locais muito distantes, eles não fazem parte de uma mesma população, porque o ambiente em que eles estão inseridos, eles são
diferentes. Então, tem que estar no mesmo lugar e tem que estar ao mesmo tempo. Como também duas populações que viveram em épocas remotas, ou dois grupos de indivíduos de uma mesma espécie que viveram no mesmo local, mas em tempos diferentes, há 20 anos atrás e hoje, por exemplo, não é considerado população, porque tem que estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Só que quando a gente chega no local, não vamos encontrar apenas uma espécie vivendo por ali. Tá? A gente vai encontrar 2, 3, 4, 5. Então, quando vocês chegam, por exemplo, no pátio da escola, tá? Que tem uma variedade muito grande de plantas, vocês vão encontrar árvores distintas, alguns locais, outras que foram inseridas dentro do ambiente. A gente vai encontrar formiga, não uma formiga só, 2, 3, 4, 5 tipos de formiga. Cada tipo de formiga é uma espécie de formiga. Como consequência, se tenho várias espécies, eu tenho várias populações. Então, aquilo dali representa um conjunto de populações, que são todos os seres vivos que vivem naquele determinado ambiente. Então, como é que eu vou chamar isso? Comunidade. Tá? Então, esse item 3 aqui representa todos os seres vivos que vivem no mesmo local. Bom, esses seres vivos que vivem no mesmo local, eles também não precisam só dos outros seres vivos para poder relacionar e interagir. Eles vão precisar de água, eles vão precisar de oxigênio, eles vão precisar de gás carbônico, como no caso das plantas, para poder fazer a fotossíntese, vai precisar de luz, vai precisar de sais minerais. Então a gente vai precisar tanto do que é vivo daquele local, como daquilo que não é vivo. E a gente precisa se relacionar. Então, como a gente precisa se relacionar com os seres vivos entre si e com aquilo que não tem vida, aí a gente já se encaixa dentro de um outro conceito, que é o de ecossistema. Então, o que é ecossistema? O sistema da casa é a relação que existe entre todos os indivíduos e os seres não vivos de um determinado ambiente. Então, esses componentes vivos a gente chama de meio biótico, bio que significa vida, e esse aqui não vivo, que é o componente abiótico, que é aquele que não tem vida. Se eu encontrar qualquer lugar do planeta que tenha pelo menos um ser vivo, então esse local ele faz parte do que a gente chama de biosfera. Então, a biosfera, partes do planeta onde há seres vivos que representam, na verdade, o conjunto de todos os ecossistemas. O ecossistema, gente, não é um lugar definido. Lembre que o ecossistema representa uma relação. Então, quando você chegar num determinado local, uma poça d'água, pronto, peguei uma poça d'água, olhei lá aquela pocinha d'água, se eu encontrei um organismo, vai ter ali, certamente vai ter, ali eu posso considerar um ecossistema, porque eu estou analisando uma relação. Não precisa ser uma coisa muito grande, um local muito abrangente para poder definir que é um ecossistema. Depende daquilo que você olha. Então é muito superficial, tá? ou versátil esse conceito de ecossistema, porque não é um local. Tá? É a relação que existe num local. E esse local é que você vai definir de acordo com o critério de observação. Bom, além desses níveis de organização, a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos. A gente já abordou alguns conceitos lá na aula presencial, naquelas semanas que a gente estava muito feliz, assim, indo para a escola, interagindo e tal. Então, a partir daqui, é o conceito de ecologia, que é o conceito da disciplina ecologia, que é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si. Vocês vão acompanhando por aqui pelo slide. Então, ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e dele como ele não vivo. Se eu observar bem, esse conceito daqui, esse conceito de ecologia, ele parece muito com o conceito de ecossistema. Porque ecossistema eu disse para vocês que é a relação dos seres vivos entre si. E a ecologia estuda essa relação. Então, eu posso resumir o seguinte: ecologia estuda os ecossistemas, a estrutura e funcionamento de um ecossistema. Tá? Segundo conceito, conceito de habitat. O que é o habitat? Habitat é o local, certo? É um lugar físico, onde tem que oferecer uma condição para que o indivíduo se reproduza e sobreviva, ou sobrevive e reproduza. Ou seja, ele tem que estar adaptado àquele ambiente. Também não é um lugar definido, né? Muitas vezes a gente considera que é o endereço, tá? Eu coloquei assim para vocês lá no quadro, vocês observaram no caderno, anotaram no caderno, habitat como um endereço. Habitat é um local que oferece condições. Pode ter um organismo ou pode não ter, tá? Vai depender muito da situação. O habitat de um macaco, floresta, tá? Então, local que oferece condições para que ele sobreviva, um ambiente de mata.
Mas tem gente que cria um macaco lá no quintal de casa, né? Mas a gente pode identificar, ou eu posso chegar numa mata e dizer, oh, aqui tem um macaco, que oferece condições, e de repente eu não encontro. Mas é propício que eu encontre um macaco, um saguim, por exemplo, ao invés de ser lá num deserto, não tem alimentação satisfatória, não tem alimentação abundante, a água é escassa, então aquele ambiente não oferece a condição ideal para que ele sobreviva. O que oferece condições para que ele sobreviva tem que ter uma oferta muito grande de alimento, principalmente vegetal e alguns insetos. Então, habitat é um local que oferece condições. O nicho ecológico vai representar o conjunto de tudo que aquele indivíduo, que aquela espécie consegue fazer no ambiente. Então, vamos pegar o exemplo do saguinho. O saguinho come manga, o saguinho come caju, o saguinho come acerola, o saguinho come besouro. Se tiver uma família vivendo por ali, ele come o resto de pão. Ele pode ser predado por um gavião, ele pode ser predado por uma cobra. Então, tudo que ele desempenha, tem sempre um líder que comanda aquele grupo. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês representa um nicho, é tudo que ele faz. São todas as funções que ele faz, são todas as relações que ele desempenha. Seja sendo predador, seja sendo presa, seja sendo competidor, é o tipo de alimento que ele tem, é a forma de reprodução que ele faz. Então, tudo que ele desempenha no ambiente é considerado como sendo parte do seu nicho ecológico. Por exemplo, se duas espécies que forem diferentes tiverem um nicho ecológico muito parecido, a gente diz que essas duas espécies são extremamente competidoras. Como elas utilizam basicamente as mesmas coisas, então elas vão disputar por aquilo. Quanto maior o nicho, quanto mais parecido for o nicho, mais competido é aquele local, e quanto mais for diversificado o nicho, melhor para aquela espécie, porque ela pode fugir da competição. Então, outro conceito que tem aqui é o conceito de meio biótico. Bio, lembre que é vida, então são todos os seres vivos que vivem no ambiente. E o meio abiótico são todos aqueles que não têm vida, certo? Biótico com vida, abiótico, que é aquilo que não tem vida. Então, pegando o aviãozinho para o próximo conteúdo, esses componentes do ecossistema, então a gente pode dividir em dois. Que é aquele componente que não tem vida, eu anotei, expliquei agora para vocês, e aquele que tem vida, que é o meio biótico. Então, componente abiótico, componente biótico. Componente sem vida, componente com vida. Então, quais são aqueles que não têm vida? A água e os minerais. Então, a gente chama de hidrosfera. Né? Todo ambiente de água, que não só tem água, evidentemente, tem os sais minerais dissolvidos. Além disso, vocês vão encontrar a litosfera. O que é a litosfera? O que vai interessar para a gente é o solo. Rocha matriz, magma, dali para baixo a gente não vai encontrar seres vivos. É claro que existe a necessidade de tê-lo para poder ter o solo, mas o solo é o local que propicia o desenvolvimento de plantas e organismos, animais e micróbios de uma forma geral, que também tem minerais, tá, gente? A atmosfera, que são os gases, então o oxigênio, que é o principal, um dos principais, desculpe, é um dos principais, por quê? Porque ele é fonte do processo, ou participa do processo da respiração celular, para que a gente faça a liberação de energia na célula, no corpo. O gás carbônico que a gente libera, mas que as plantas utilizam para poder fazer a fotossíntese e produzir o alimento. O nitrogênio, que é um gás muito difícil de passar, ou tem poucas formas dele passar para o ecossistema. Está na atmosfera, passa para o ecossistema através da ação de algumas bactérias que vivem em plantas. O vapor de água, que vai condensar, vai virar água e vai participar do ciclo dela, tá? Para que a gente obtenha os minerais dissolvidos. E o ozônio, tá? Que é muito parecido com o oxigênio, e ele tem uma importante função na filtração da radiação ultravioleta. Então a gente vai ter que lembrar, vocês vão ter que lembrar para quando a gente for fazer a atividade e a prova, qual é a função de cada um desses componentes da atmosfera. Então, qual é a função do oxigênio para a respiração celular, o gás carbônico para a fotossíntese, o nitrogênio, que faz parte de uma infinidade de grupos de substâncias, de proteínas, de vitaminas, tá? De DNA, de RNA, todas essas substâncias ele participa. O vapor de água faz parte do ciclo da água, para a gente poder obtê-la na forma líquida, e o ozônio que filtra a radiação ultravioleta. São alguns componentes que a gente tem do ecossistema na parte da atmosfera. É importante que vocês lembrem. Por fim, a gente vai precisar também de energia.
Tá? Essa energia, a principal forma que vocês têm que lembrar do processo de manutenção do equilíbrio de um ecossistema é a energia na forma de luz. Tá? Então, para que a gente faça toda essa atividade que a gente está fazendo agora, vocês assistindo e eu que passei esse tempo todo para filmar, para que gravasse esse vídeo. Eu preciso de energia. Então, de onde é que eu teria essa energia? Do meu alimento. E onde é que veio essa energia para o alimento? Digamos, do alface da salada que eu comi. Do alface da salada, a gente sabe que é planta, diretamente planta. Então, de onde foi que a planta obteve essa energia? Da luz do sol. Então, a luz veio para a planta absorveu, armazenou. Eu comi essa planta, eu comi o tomate, comi o alface e tal, o vegetal de uma forma geral. Então, a energia que estava nele passou para mim e eu agora estou externalizando essa energia na forma sonora, na forma térmica, certo? Então, são duas formas de energia que a gente vai... professor, é energia elétrica. Bom, a energia elétrica a gente não está utilizando de forma direta no corpo, né? A gente usou, por exemplo, aí para fazer essa produção de material. Mas até a própria energia elétrica, ela deriva de uma fonte de energia luminosa. Não porque tem a placa de luz, mas porque participa do ciclo da água, que faz a chuva, que vai para um rio, que armazena numa represa, e que a partir daí a represa faz com que essa água movimente. Então, de uma forma ou de outra, a energia luminosa está participando do funcionamento do planeta como um todo. Então, a luz é o fator principal de entrada de energia no ecossistema. O calor é a forma de energia que normalmente se perde. Tá? Então, a energia ela entra normalmente na forma de luz e ela vai se perder na forma de calor. Ok? Bom, então, dos componentes bióticos produtores, então são dois tipos de produtores importantes. São as algas, que vivem no ambiente aquático, e são as plantas que, em geral, elas vivem no ambiente terrestre. Então, a base de uma cadeia alimentar aquática começa por algas, aí a base de cadeias e teias alimentares terrestres começa por plantas. Então, são os principais produtores, aqueles que participam efetivamente da produção do alimento que mantém os ecossistemas, de uma forma geral, equilibrados. Quais são os outros componentes de um ecossistema? Todo consumidor. Todo organismo que precisa comer, que precisa se alimentar de outro ser vivo, ele é considerado consumidor. Então, pode ser um consumidor microscópico, pequenininho, que a gente só observa no microscópio na lupa. Pode ser um organismo complexo como a gente. Qualquer organismo que se alimente de outro, uma lagarta que está se alimentando da planta, ela é um consumidor. A gente que está se alimentando do milho, por exemplo, agora nesse período de junho, período junino. Então, esse milho que a gente está comendo, a gente é consumidor. Então, a gente, a lagarta que comeu a folha do milho antes e a gente que está comendo milho agora. Então, a gente, todos esses organismos que precisam se alimentar do outro, ele é considerado como um organismo consumidor. Se esse organismo ele fizer uma coisa um pouquinho diferente, ele não ingerir para poder fazer a sua nutrição, mas ele devolver para o ambiente substâncias inorgânicas simples, como água, gás carbônico, minerais, ele não é só um consumidor, ele é consumidor, mas de um outro tipo. A gente vai classificar como decompositor, certo? O produtor, aquele que pega a matéria simples, água, minerais, gás carbônico, então esses componentes inorgânicos, produz a matéria orgânica, que produz os açúcares, produz a comida de uma forma geral. A gente vai consumir, então a gente é consumidor, mas quando todos esses organismos aqui, produtores e consumidores, morrem, os decompositores, que são bactérias e fungos, vão decompor essa matéria orgânica e transformar essa matéria orgânica de novo em sais minerais, água, gás carbônico, tá? Para fazer uma espécie de ciclagem, um ciclo da matéria, começando pelo produtor e sendo devolvida por um decompositor. A gente vai ver o esqueminha mais na frente um pouco. Então, mais um conjunto de temas aqui. Um outro tema que foi comentado com vocês nas aulas foi sobre cadeias alimentares. Imagine que ninguém vai estar preso aqui. A gente está preso numa sequência alimentar. Então, essa cadeia é significado de sequência, né? Sequência de alimento. Então, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência linear em que um organismo serve de alimento para o outro, passando matéria e passando energia. Então, quando eu disse para vocês
que eu comia salada. Tá? Essa salada é de origem vegetal, evidentemente. Então, esse organismo vegetal, ele absorveu a luz. Essa luz, então, é a forma de energia. O organismo, que é a planta, produziu a matéria, ou seja, pegou a matéria inorgânica e transformou em matéria orgânica, e eu vou consumir agora essa planta. Então, eu peguei dela a matéria que ela produziu e eu peguei dela a energia que ela armazenou nesse alimento. Ah, então, ele pega o alimento, produz o alimento e armazena essa energia nesse alimento aqui. Se você tiver, por exemplo, um parasita sobre você, digamos que tem a verme aí qualquer, tá? Ou que se instale uma sanguessuga na pele de uma pessoa. Então, eu peguei o alimento, tá, de origem vegetal, peguei a matéria dela e peguei a energia, armazenei para mim, e tem um organismo grudado na pele se alimentando dele, se alimentando de mim. Então, ele está pegando o que de mim? Matéria e ele está pegando energia. Então, estou passando a matéria e energia numa sequência linear. Imagine, então, uma coisa diferente. Imagine agora o milho, que tem uma lagarta, a lagarta deu bobeira, a galinha comeu e você se alimentou do frango hoje. Tá? Essa galinha que comeu a lagarta hoje. Então, a planta produziu o alimento, armazenou energia, passou esse alimento e energia para a lagarta foi devorada pela galinha, então passou o alimento e energia para ela e você se alimentou da galinha. Então, de forma indireta, foi a energia do sol, lá atrás. Tá? Você comeu a galinha, mas a energia que derivou foi energia luminosa, foi passando na cadeia e foi chegando até você. Então, essa sequência é o que a gente chama de cadeia alimentar. Então, nessa cadeia alimentar, lembre que ela tem que sempre começar por um produtor. Nunca um decompositor vai começar porque ele não produz nada. Tá? O alimento só é formulado por um organismo que tem capacidade de fazer, por exemplo, a fotossíntese. Então, tem que ser uma alga, tem que ser uma planta no início dessa cadeia. O que significa, então, esse nível trófico aqui na sequência? O nível trófico é a posição. Se eu tenho uma cadeia, eu tenho uma sequência, eu quero saber quem é o primeiro dessa sequência. Quem é o primeiro? O produtor. Então, ele é o primeiro nível do alimento. Tá? Trófico significa alimento. É o primeiro nível do alimento. Se o organismo, por exemplo, a lagarta, se alimentou dessa planta, então ela é o segundo nível trófico. A galinha que se alimentou dessa lagarta, ele é o terceiro nível trófico. E a gente que se alimentou dessa galinha, a gente é o quarto nível trófico. Então, se tem uma sequência, a gente pode enumerar essa sequência. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Certo? Então, quem começa é o produtor, ele é o primeiro. Se alimentou do produtor, ele é o segundo. Na sequência, terceiro, quarto e aí sucessivamente. Geralmente vai até o quinto. Organismos que podem ser classificados. Então, a gente vai classificar as cadeias alimentares de acordo com o nível trófico, cada organismo de acordo com o seu nível, e os organismos como eles podem ser classificados. Tá? Qual seria, então, essa classificação? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, o que seria esse consumidor primário? Aquele que primeiro se alimenta. Tá? O produtor produz, o consumidor primário é aquele que primeiro se alimenta. Então, se ele se alimenta diretamente de um produtor, ele é consumidor primário. Se o organismo se alimentou desse consumidor primário, então ele é o segundo consumidor. Ele é o consumidor secundário. Se um outro organismo se alimentou desse consumidor secundário, então ele é o consumidor terciário. E aí seria quaternário, de quinta ordem, tal, etc. Sucessivamente. Mas geralmente até o consumidor de quarta ordem ou de quinta ordem. Tá? E, por fim, o decompositor, que está no final sempre de qualquer cadeia, porque ele vai fazer com que produtores e consumidores sofram a transformação de matéria orgânica para inorgânica, e quem faz isso é sempre um decompositor. Tá? O que ele faz já está dizendo no nome dele, ele decompõe. Né? Ele transforma substâncias complexas dos seres vivos em substâncias que são simples. Ok? Então, um exemplozinho aqui para a gente analisar de uma cadeia alimentar. Então, começa por onde? Começa por um produtor. Tá vendo aqui, ó? Produtor. De onde é que esse produtor está recebendo a energia? Da luz. E de onde é que ele obtém os outros materiais para produzir a matéria? Do solo. Tá? Então, ele pega minerais do solo junto com a energia luminosa, pega água, gás carbônico, tá? Gás carbônico da atmosfera e produz a matéria orgânica. Produziu a matéria orgânica, esse gafanhoto se alimentou do capim. Então, ele é produtor,
esse daqui é o consumidor primário, é o primeiro consumidor. Quem primeiro se alimenta dele. O sapo se alimentou do gafanhoto. Então a figurinha do sapo aqui. Se ele se alimentou do consumidor primário, então ele é o consumidor secundário. A cobra que se alimenta do sapo, que obtém dele matéria e energia. Então ele é o consumidor terciário. É o consumidor de terceira ordem. O gavião aqui, a águia, ela é o consumidor quaternário. Colocou como consumidor final porque a sequência acabou. Mas era o consumidor de quarta ordem. Lembrando que todos eles, independente, vai chegar um momento que, como diz o ditado, tudo que é vivo um dia morre, tudo que morre sofre decomposição. Então, até os próprios decompositores sofrem decomposição. Vai pegar toda essa matéria orgânica que está aqui, devolver para o solo e esse produtor ou outros produtores utilizar esse material e a vida se prossegue. Tá? A vida tem sequência exatamente por isso. É o ciclo sem fim, como a gente chama. Né? Então, você tem produtor, fez a produção do material, pegou substâncias do solo, pegou energia, geralmente na forma de luz, produziu a matéria, essa matéria foi passada, sendo utilizada e devolvida pelos decompositores. E o que é que vai acontecer com a energia? A energia chegou na forma de luz, o gafanhoto se esquentou de alguma forma, ele perdeu na forma de calor, um pouco que passou para cá também vai perder na forma de calor, um pouco que passou para cá, perdendo um pouco de calor, sempre ela vai sendo perdida na forma de calor. Então essa energia que chega na forma de luz, ela não volta a ser energia de luz. Tá, gente? Ela vai ser sempre perdida na forma de calor. Então entra na forma de luz, se perde na forma de calor. Beleza? Então, como é que seria a classificação de cada um deles? O capinzinho aqui, a grama. Ele é o produtor, é o primeiro nível. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível. Então, são 5 indivíduos, são 5 espécies envolvidas, são 5 níveis. A classificação é que varia. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário e, nesse caso, quaternário. Então, o capim é produtor, primeiro nível. O segundo organismo, gafanhoto, consumidor primário, então ele é o segundo nível. O terceiro organismo é o consumidor secundário, que é o sapo, é o terceiro nível do alimento, terceiro nível trófico. A cobra, que é o quarto organismo da sequência, ele é o consumidor terciário, é o quarto nível trófico. E por fim a gente tem o gavião, que na sequência da cadeia representa o consumidor quaternário. Consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Em termos de níveis, quem começa a sequência não é o capim? Então, se é o capim, ele é o primeiro nível trófico. Segundo, terceiro, quarto, aí é só numerar. Tá? Não vai ter dificuldade nenhuma para fazer a sequência do primeiro até o último. E o decompositor, fungos e bactérias são os decompositores. Está mostrando o fungo, mas tem bactérias também, tá, gente? Isso aqui representa bactérias, ó. Tá? Fungos e bactérias são decompositores e vão ser o último nível trófico. Tá? Faltou aqui o restante da palavra, perdoe aí o erro. Mas é o último nível trófico. A gente vai colocar assim. Quando eu pedir a classificação para vocês, lembre que se é decompositor, não vai dizer nem que é o quinto, nem que é o sexto. Por que eu não posso dizer? Porque ele vai decompor produtor, ele vai decompor consumidor primário, ele vai decompor todos aqui. Tá? Faleceu, morreu, perdeu um pedaço, todos eles vão sofrer a decomposição. Bom, agora só que quando a gente analisa o ambiente de uma forma geral, você não vai encontrar só, por exemplo, 5 organismos vivendo no local. Um sendo produtor, outro consumidor, terciário, primário, secundário. A gente vai encontrar uma mistura de organismos, de espécies distintas que, de forma direta ou de forma indireta, eles têm uma relação. Então, a teia alimentar é que representa realmente como funciona um ecossistema. É uma interligação de organismos vivendo no ambiente. Então, o que seria essa teia alimentar? É a interligação entre cadeias alimentares. Ou, a gente pode dizer, é um outro conceito, como está aqui, ó, é o conjunto de cadeias alimentares interligadas. Uma coisa que a gente vai ter que lembrar é o seguinte: quanto mais complexa for a teia, quanto mais misturada for, quanto mais organismos diferentes tiver, mais equilibrada ela se torna. Porque, por exemplo, imagina aquela cadeia alimentar que eu coloquei para vocês: o capim, o gafanhoto, o sapo, a cobra e a águia. Eliminou, teve um negócio lá, um herbicida, matou aquela planta. O que acontece com os outros organismos da cadeia? Se não tem planta, não tem comida para o gafanhoto.
Se não tem comida para o gafanhoto, não vai ter comida para o sapo. Se não tem sapo, também não vai ter comida para a cobra. E se não tem cobra, não vai ter comida para a águia. Mas é que no ambiente, aquela águia não vai se alimentar só daquela espécie de cobra. Ela se alimenta de um organismo que estiver por ali. Ela se alimenta de um rato que está passando. Ela se alimenta de um preá que correu por dentro do mato. Uma ave que está de bobeira ali no ninho. Então, ela vai se alimentar de outras coisas. Cada vez que ela se alimenta de outro organismo, aquele outro organismo também participou de uma outra sequência. Então, quanto mais organismos diferentes tiver, mais entrelaçada ou interligadas essas teias, essas cadeias vão estar, e isso daí é o que a gente chama de teia alimentar. Certo? Cadeia é aquela sequenciazinha de poucos organismos, teia é uma mistura bem complexa de organismos vivendo num determinado local. Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo de uma teia. Tem as plantas, eu tenho 2 consumidores aqui que estão se alimentando da planta, então eles são consumidores primários. Se eu for olhar, ó, aqui seria uma sequência. Ó. A planta, o gafanhoto, o sapo e a cobra e a águia. É uma sequência. Mas se eu pegar aqui, já seria outra. Gafanhoto, essa ave e a águia. Já seria uma segunda. Pegando aqui da planta, gafanhoto, essa ave, a cobra e o gavião. Já seria uma terceira cadeia. Pegando aqui, mas essa ave também se alimenta direto da planta. Ó. Então seria uma quarta vindo por essa linha. Planta, ave, gavião seria uma quinta. Então já seriam 5 cadeias. Pegando daqui do besouro, vindo para essa ave, para a cobra, para o gavião, seria uma sexta. E aqui, vindo direto para a águia, seria uma sétima. Então, são 7 cadeias alimentares que eu tenho aqui. Com 3, 6, 7 espécies distintas. Então, eu tenho 7 cadeias com 7 organismos envolvidos. Eles estão interligados. Mas digamos o seguinte, digamos que nesse caso, eu elimine, por exemplo, esse consumidor secundário aqui. Aí já haveria uma disputa muito grande, por exemplo, desses organismos aqui, certo? Porque eles teriam uma quantidade de alimento menor e esse daqui teria, por sua vez, também uma quantidade de alimento menor. O prejuízo seria para quem? Para o sapinho, coitado. E seria a única fonte de alimento para ele. Então, se eliminar, por exemplo, essa ave do local, a população de sapo ela tende a diminuir demais, porque ele vai ser consumido para suprir essa falta. A tendência dessa espécie, então, vai ser diminuir, entrar em declínio. Só que quando você tira, por exemplo, esse organismo daqui, porque ele vai ser predado, e esse porque foi eliminado, esses 2 indivíduos, esses 2 insetos, não tem mais o predador. Então, a população dele tende a crescer. Se aumentar a quantidade desses consumidores primários, a plantinha aqui, coitada, vai sofrer que só danada. Porque não vai ter uma diminuição dessas 2 populações, elas vão aumentar muito naquele local, como consequência elas vão precisar de mais alimento e vai prejudicar a população de plantas. Então todo o ambiente aqui ele seria perturbado, eliminando uma espécie só, ok? Mas imagine agora que eu tenho uma inter-relação como essa daqui, ó. Tem o fitoplâncton, tá? Que está aqui presente, tá? Que são as algas do ambiente aquático. Observe que tem um conjunto de interligação tanto do ambiente aquático, como, por exemplo, em indivíduos que vivem no ambiente terrestre. Então, todo esse conjunto aqui, eliminei esse grupo. Então, o restante consegue se sustentar por mais tempo, porque eu tenho uma quantidade maior de organismos e cada organismo tem uma segunda ou uma terceira fonte de alimento para poder se manter. Então, quanto mais complexa for, mais equilibrado. Então, se eu for comparar as duas, qual delas teria maior equilíbrio durante mais tempo, sem sofrer muitas perturbações? Essa segunda, porque essa segunda tem uma quantidade maior de organismos e uma quantidade maior de relações. Então, esses conceitos que eu coloquei, inclusive de fluxo de matéria, fluxo de energia, fluxo de matéria já comentei durante esse trecho. Eu disse para vocês que o fluxo de energia ele é unidirecional. Por que é unidirecional? Só tem uma direção aqui, o significado disso, né? Ele entra na forma de luz e sai e se perde sempre na forma de calor. Nunca volta. Certo? Ela nunca volta para o produtor, para iniciar, tal. Entrou na forma de luz e vai embora. O fluxo de matéria, por sua vez, ele é cíclico. Por que ele é cíclico?
porque ele é produzido, né, a matéria orgânica é produzida a partir de uns produtores, algas e plantas, passa pela cadeia, pelas teias alimentares, e quando todos morrem, tá, ou quando eles morrem, quando os organismos morrem, eles vão sofrer decomposição, vão fazer com que esse material orgânico seja transformado em material inorgânico e a matéria cicla. Ela volta para o produtor. Como é que eu posso representar? Como, por exemplo, aqui nesse esquema. Onde é que eu começaria, então, esse ciclo? Aqui, ó, com os produtores. Ele pegou material mineral inorgânico, gás dióxido de carbono e tal, transformou em matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela pode sofrer decomposição direta e voltar a ser mineral, ou ela pode passar pelos consumidores. Passando pelos consumidores, vai passar matéria, vai passar energia, a energia vai ser perdida, que é unidirecional. Mas quando todos os organismos sofrem decomposição, o que é que eles viram de novo? Matéria orgânica. Então, é por isso que quando a gente está lá trabalhando no sítio, a gente precisa adubar o terreno. Adubar com esterco, adubar com a própria planta que está ali. Ah, ficou aquela vegetação grande, você tirou a planta, ficou aquele mato no local. Você passa o trator e aquele mato que está ali, ele vai sofrer decomposição, vai virar mineral e vai estabelecer um pouco do solo. Claro que, no caso de uma plantação agrícola, a tendência do solo é diminuir a sua fertilidade, tá? Diminuir a variação mineral. Por que ele vai diminuir a variação mineral? Porque você faz o plantio, tem o produto e retira o produto daquele terreno, tá? Para poder vender em outro lugar. Você não vai comer, se alimentar e defecar naquele local todo mundo ali, não vai. Então, não vai ficar toda a matéria orgânica que foi produzida naquele mesmo local para sofrer decomposição e manter aquele ambiente estabilizado. Por isso que é um empobrecimento do solo. Plantou, digamos, você plantou batata. Tá? Plantou a rama, colheu a batata. Aquela batata ela armazenou uma grande quantidade de matéria orgânica e você retira tudo dali e leva embora. Aquela rama que ficou, o pessoal arranca e leva para o gado. O gado fica no pasto, não vai ficar no terreno onde o cara plantou. Então, o que foi que aconteceu? Eu tirei uma grande quantidade de massa, de matéria dali. Então, eu tirei uma grande quantidade de minerais que poderiam retornar. Por isso que você precisa adubar com o que a gente chama de adubação orgânica. Certo? É a vegetação, é esterco, são as fezes, é a mamona, por exemplo, que é um material derivado diretamente de planta. Tá? Tem muita gente que vai colocar a adubação química, só que adubar quimicamente demais o solo torna o solo um pouco ácido e daí atrapalha o desenvolvimento das plantas. Né? Para quem trabalha com agricultura, nem sempre é muito bom você manter sempre uma adubação química, por isso que é bom que as plantas que fiquem por ali, a adubação seja mista, né? Orgânica e inorgânica. Então, até aí foi onde eu comentei e ficou para a gente analisar as relações ecológicas. Mas só que para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar a partir das relações ecológicas para uma outra aula que eu vou enviar na próxima semana. Ok? Então, gente, tomara que vocês assistam o vídeo, ele vai ficar sempre à disposição pelo menos 2 semanas. O vídeo vai ficar disponível para que vocês assistam diretamente pelo YouTube. Depois disso, eu excluo esse vídeo e lanço outro na semana que vem. Beleza? Valeu, gente. Tchau. Até a próxima aula.